bem-vindos a mais um episódio da Voz do Marchador, o podcast oficial da BCC-MM. Nesta edição, vamos conversar sobre nutrição animal. Aqui comigo, minha amiga jornalista Paula Magalhães. E aí, Paulinho, o que é preciso saber sobre isso? Pois é, Flavinha, quem vai passar essas e outras informações para a gente é a zootecnista e doutora em nutrição equina, Pamela Grossi, que estará conosco nessa edição. Prazer, Pamela, receber você aqui na BCC-MM. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Fico muito satisfeita com o convite, de verdade. Seja muito bem-vinda. E para começar o nosso bate-papo sobre a nutrição animal, eu gostaria que você explicasse para quem nos ouve como se dá a relação nutrição versus comportamento animal. Bom, isso é uma ótima pergunta e um tema pouco abordado, né? No meio equestre em si, não só na raça, né? A relação que tem do comportamento, como que o comportamento vai afetar a nutrição e como a nutrição vai afetar o comportamento, né? O que é importante a gente abordar é que o animal, independente da mudança do ambiente dele, ele não pode deixar de ser cavalo. A gente tem que sempre lembrar que o cavalo, ele tem um histórico que ele sobrevive daquela forma, né? Então, existem algumas características do cavalo que a gente tem que respeitar ao máximo. Obviamente, nem todas as características são possíveis de ser atendidas por conta das novas necessidades que a gente está colocando o cavalo no dia a dia, né? Mas é importante a gente lembrar, primeiro, muito esquecido, muito negligenciado, que o cavalo é um animal herbívoro, né? Ele precisa comer forragem, ele precisa comer capim. E muitas vezes isso é deixado de lado, principalmente quando a gente pensa em animais atletas. Eles acham que a solução é concentrado, enfim, é o concentrado que vai fazer efeito, é ele que é o mais importante, e esquece do capim, esquece do volumoso, que está intimamente relacionado com a saúde digestiva, né? Então, a saúde digestiva está muito relacionada com o desempenho do animal, tá? Outro ponto que é muito importante do comportamento é que o cavalo, ele passa, em média, 16 horas do dia dele em pastejo, consumindo capim, né? Intercalando em pastejos noturnos e diurnos, né? E que é muito esquecido também. Todo mundo acha que o cavalo tem que comer durante o dia, que à noite ele só vai dormir. E isso não é uma verdade. O cavalo come muito durante a noite e pasteja durante muito tempo. Então é muito importante a gente respeitar essa fisiologia, respeitar esses fatores envolvidos, né? Outro ponto muito importante é o tempo de mastigação, né? Não adianta ter forragem no coxo se essa forrageira ela é consumida muito rápido. Primeiro vai impactar no tempo de pastejo, depois vai impactar no tempo mastigando. E o que a mastigação tem a ver com o comportamento? Ela primeiro, né? O cavalo tem o dente que cresce a vida inteira. Então ele precisa estar mastigando para causar aquele desgaste natural, né? Segundo ponto, o cavalo ele precisa estar mastigando primeiro para produzir saliva, para hidratar aquele alimento que ele vai consumir e para tamponar o estômago, né? Para controlar a acidez do estômago. E outro ponto muito importante é que o tempo de mastigação está relacionado com o desenvolvimento de estereotipias, comportamentos anormais. É aquele cavalo que fica comendo fezes, que fica mastigando madeira, que fica engolindo ar, né? Isso tudo é relacionado a esse tempo de consumo, o tempo mastigando e o consumo de volumoso. Então, esses defeitos, digamos assim, são adquiridos de pouco tempo de alimentação? Exatamente, porque conforme a gente aumenta a quantidade de concentrado na dieta de um cavalo, que é muito comum a gente ver, não digo que isso seja certo, né, porque precisa de um balanceamento da dieta, conforme a gente vai aumentando o consumo de concentrado, é fisiológico o animal diminuir o consumo de volumoso, né? Então ele passa menos tempo consumindo volumoso, porque ele não consegue consumir mais do que aquilo. E quando a gente submete o cavalo a isso, ele está predisposto a esse desenvolvimento de estereotipias. Porque, imagina só, o concentrado ele consome muito rápido, coisa de meia hora ele já consumiu. O volumoso ele precisa ficar mastigando. Se você altera essa proporção, você está deixando esse animal muito tempo em ócio,
né? E é igual a gente, igual o ser humano. Estresse. Imagina você, a gente passou por um período que foi pandemia, né? Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo sem poder comunicar com ninguém. E isso que a gente tinha, às vezes, a família dentro de casa para conversar, tinha um celular, tinha televisão, tinha comida na geladeira, né? Imagina um cavalo que fica numa baia, que não tem volumoso para ele comer, que não tem baia fechada, que não tem nem a janelinha para ele ficar olhando o outro do lado, que não tem como se comunicar. Imagina o nível de estresse que esse cavalo tá. Então, o volumoso, ele faz esse papel, ele ocupa esse tempo de ócio do cavalo. Se a gente tira isso por questões de necessidade, por aumento de concentrado, por exemplo, ou se por falta de conhecimento mesmo, né? Falar, isso daqui não precisa não. A gente está sujeitando o cavalo a desenvolver esses problemas. E isso está muito relacionado com a saúde digestiva, porque o cavalo que ele engole ar, por exemplo, ele vai ocupar o espaço que ele deveria ocupar com o alimento, ele vai ocupar com ar. Isso vai desregular pH, vai afetar todo o resto do metabolismo. Então é muito normal esses cavalos com esses problemas serem magros, terem dificuldade de engordar, né? E já é comprovado cientificamente também que esses cavalos que têm esses problemas comportamentais, eles têm dificuldade no aprendizado. Então o treinador vai lá e fala, nossa, esse cavalo aqui me dá um trabalho, ele vai precisar gastar, sei lá, 1,5 vezes, 2 vezes mais tempo nesse cavalo do que num cavalo normal, saudável. Mas a questão da quantidade, você pode esclarecer o que é necessário para um cavalo atleta, por exemplo? É uma ótima pergunta. O pessoal faz muito essa pergunta pra gente, mas é muito difícil a gente responder, porque tudo depende de um balanceamento da dieta. É como você ir no nutricionista humano e falar assim, ô doutora, quanto que eu vou ter que comer de salada? Ela não vai saber te falar sem fazer o balanceamento da sua dieta, né? Mas a gente preza que um cavalo, independente do nível atlético dele, da categoria, ele tem que comer no mínimo 1% do peso vivo de volumoso para garantir a saúde digestiva. Agora, se ele vai comer 1,5, 2, 1,3, isso daí vai depender de todo o balanceamento da dieta. Mas pensando em saúde digestiva, é no mínimo 1% do peso vivo de consumo de volumoso. Então, se a gente tem um cavalo de 500 quilos, ele tem que comer no mínimo 5 quilos de matéria seca, né? Esse cálculo é feito na base da matéria seca de volumoso, né? Então, se for um feno, por exemplo, que é um material mais seco, ele vai comer em torno de 5,5 kg de feno. Se for um capim picado, que é muito úmido, ele vai comer em torno, sei lá, de 18 quilos, 20 quilos de matéria natural, né? Porque a gente tem que fazer esse cálculo tudo na matéria seca, né? Pamela, esse é o ponto mais importante na alimentação de um cavalo? Com certeza, Paula. Você foi muito assertiva nessa pergunta, porque a gente nunca pode esquecer que o cavalo ele é um herbívoro. Então, naquela pirâmide de nutrientes, né, de alimentos, a gente pensa como um nutriente primário, né, o mais importante da vida de qualquer animal, de qualquer ser vivo, a água. Depois, pensando no cavalo, o volumoso, por conta da anatomia dele mesmo. Se a gente pensa no animal carnívoro, como se fosse uma onça, a gente vai pensar lá numa caça, numa proteína, no alimento de origem animal. No cavalo, a gente pensa no capim primeiro. Depois, a gente fica entre sal mineral e concentrado, depende da categoria, né, de importância ali. Obviamente que o sal mineral tem que estar sempre presente na dieta de um animal. Depois vem o concentrado, depois, se precisar, um suplemento. Mas, na maioria das vezes, não é necessário, né? Pensando em todas as categorias animal, né? A gente vai usar um suplemento para ajuste, para suplementar o que a dieta não está suprindo. Como que eu vou saber que eu preciso de um suplemento? Fazendo balanceamento da dieta. É impossível você indicar um suplemento sem conhecer o que o cavalo está comendo antes. Sem conhecer a qualidade da ração, a qualidade do volumoso, né? Porque não basta você dar um volumoso se você, por exemplo, está num volumoso de ruim, né, cheio de talo, seco, feio, mofado, que é muito comum a gente achar isso no campo, né? Então, a gente tem que prezar pela qualidade da dieta e principalmente o volumoso. Então, quais são os sinais apresentados por um animal, por exemplo, com uma dieta pobre ou mesmo desequilibrada? Nós são vários. Primeiro ponto, né, a supernutrição ou a subnutrição. Isso daí é muito comum no cavalo. Por exemplo, animais atletas, é muito comum a gente achar supernutrição. E o animal supernutrido,
super alimentado, perdão, é diferente do animal que está nutrido, né? Ele está em excesso, então ele não precisa daquilo, aquilo faz mal para ele, a obesidade faz mal, né? A gente não precisa nem explicar, né? A obesidade faz mal para qualquer espécie, humano, cão, gato, tudo faz mal, né? E algumas categorias, a subnutrição também, né? Animais magros, com pelo opaco, cabisbaixo, com aquele olhar triste, né? Apresentando algumas doenças, porque a imunidade cai também. Então, são vários fatores que podem estar relacionados a isso. E eu costumo falar que de tudo que está envolvido com o cavalo, né? A nutrição, ela está envolvida em todos os aspectos. Todos os aspectos. A nutrição está envolvida na reprodução, a nutrição está envolvida na pista, a nutrição está envolvida... por exemplo, na cavalgada, nutrição está envolvida em tudo, né? Então a gente tem que pensar sempre nela e não é o que acontece, infelizmente, o pessoal ainda dá pouca importância para ela, né? Ô, Pâmela, pode acontecer de um animal ter bom alimento à sua disposição e ainda assim não corresponder? Está com pouco vício na pelagem, tem pouco desempenho, o que acontece? Olha, pode acontecer, mas isso daí geralmente vem de acordo com o histórico, né? Às vezes o cavalo ele passou por um processo de alimentação ruim, aí ele veio vamos supor, ele foi vendido e foi para uma propriedade que o manejo é ótimo, que os alimentos é ótimo e enfim. Aí o que acontece? É muito comum a gente ver questões de desbiose em cavalos, né? Que é literalmente a mudança na microbiota, né? A alteração das bactérias que tem no intestino, né? Que são as responsáveis por a digestão dos alimentos, principalmente do capim, né? Então, esses animais que têm essa desbiose, que têm esse pH estomacal mais alto, enfim, eles têm a dificuldade de engordar, de consumir, né? Então, esses animais que vêm desse histórico, ou então animais que são mais tardios, né? Animais que são mais longe do chão, a gente fala, né? Então são animais que demoram mais a responder ao manejo nutricional, mas geralmente está envolvido com alguma doença subclínica, né? Alguma desregulação hormonal. Então isso tudo tem que ser investigado. Mas é raro, é raro. Esses são os problemas nutricionais mais comuns? Questão da desbiose? Tem demais, tem muito. Eu tô vendo muito problema de desbiose, de obesidade, que esse é um problema muito grave, porque a obesidade para nossa raça do machador está trazendo graves problemas de resistência à insulina, de síndrome metabólica, de laminite, de cólica. Isso tudo é acarretado da obesidade, né? Um cavalo gordinho não é um cavalo saudável. Jamais, não é de jeito nenhum, e o pessoal tem que colocar isso na cabeça, que tem diferença, né, de gordura e musculatura. Um animal que ele tá ali coberto de músculo ou de gordura, né? A gordura, ela é muito perigosa, né? Então, esses problemas ortopédicos que tá tendo aí, assim, para dar e vender, né? Esses problemas de bordo superior do pescoço muito pesado, cavalo tombando o pescoço, cavalo muito passado e não conseguindo cumprir a prova, o tempo de prova, saindo por manqueira, saindo por cansaço. Então, isso tudo está envolvido com a nutrição, isso tudo está muito envolvido com a obesidade, né? Ô, Pâmela, já que a obesidade é um grande problema, todo mundo sabe, que critério a gente deve adotar, o criador, na verdade, deve adotar para a escolha da alimentação do seu animal? Associar a nutrição e o treinamento, né? E isso vai caber mesmo ao nutricionista ir lá e fazer o balanceamento dessa dieta, né? Porque são N fatores que influenciam. Não tem um padrão que a gente pode seguir, né? São 1000 rações que a gente pode usar, são 1000 volumosos, com 1000 qualidades diferentes. 1000 situações diferentes de exigência. Por exemplo, um cavalo atleta, ele está em doma, ele está mais avançado, ele está indo para a prova todo fim de semana, isso tudo influencia. Então não tem uma regrinha básica, você precisa de um acompanhamento nutricional mesmo, sabe? Existe o melhor volumoso?
Não, existe o volumoso que o proprietário ele consegue comprar e o que ele consegue manejar, né? Principalmente falando de pastagem, né? Que o pessoal fala, qual que é o melhor capim que eu posso plantar? Isso depende tudo da região, da área, da declividade, da disponibilidade da região para compra, né? É óbvio que a gente tenta sempre comprar um de melhor qualidade, um de maior segurança, né? Hoje em dia, o feno de Tifton, de vaqueiro, são muito utilizados por conta disso, porque além de ser volumosos de boa qualidade de fibra, boa concentração de proteína, muito digestíveis, são bem aceitos pelos animais e tem menos problemas de cólica, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tem feno sendo vendido aí que não era para estar sendo utilizado na alimentação animal, era para ser cama de baia, né? Então, não existe um volumoso melhor, né? Existem alguns que a gente deve evitar, mas o melhor vai depender muito do manejo que ele é adotado, né? Aquele criatório que quer produzir o seu próprio capim, né? Isso é bem legal também, a pessoa tá trabalhando em cima disso, desse cuidado dentro de casa, né? Qual dica que você pode dar em questão de tipo de capim para o pequeno criador que quer trabalhar com isso na tropa? E questão também da colheita desse capim. Existe um tamanho ideal para esse capim ser colhido? O que você tem a dizer mais a respeito desse assunto para quem está começando a criar? Então, vou dar um geralzão aqui, porque isso daí daria um semestre inteiro de aula de forragicultura. É o seguinte, quando a gente pensa na formação de pastagem para colheita, tem várias cultivares que a gente pode plantar. A cultivar, ela vai depender da região que a gente vai escolher, né? Tem cultivares que não aguentam, por exemplo, áreas declivosas, né? Que não são permitidas para serem plantadas por conta dessa declividade. Tem forrageiras que se adaptam melhor a regiões alagadas, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado pelo técnico, né? Porque, neste momento da escolha da forrageira, a gente tem que pensar muito na forrageira, em segundo plano, pensar no cavalo. Porque não adianta, por exemplo, né, eu querer plantar um pânico numa área morrada, um mombaça numa área declivosa. Porque o tipo de crescimento do mombaça, ele atrapalha as características do solo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o tipo de crescimento dele é cespitoso, que a gente fala, é crescimento em toceira. Então, se você planta essa cultivar numa área morrada, você está permitindo abrir espaços de solo exposto, que quando chover, essa água vai correr entre esses espaços e vai acontecer a famosa erosão, né? Então, quando a gente vai escolher essa forrageira, a gente tem que pensar primeiro na área, no local. Depois, em segundo plano, o cavalo. Porque tem algumas forrageiras que a gente evita, né? Por exemplo, tem a braquiária. A braquiária o cavalo não consome de jeito nenhum, então não adianta a gente usar ela, né? Mas ela é ótima, por exemplo, para áreas morradas, né? Então, a gente tem que ponderar. Às vezes, tem algumas forrageiras que é a única opção que você tem para plantar naquela área ali, que ou você tem a opção de usar aquela área para cavalo, ou pensar assim, se o cara, por exemplo, cria bovino, vamos destinar essa área para bovino. Isso tudo envolve um planejamento forrageiro. Se o cara só cria cavalo, vamos pensar numa área melhor, numa área que não seja essa daqui, para a gente plantar uma forrageira que o cavalo vai consumir. Esse planejamento, quem faz é o nutricionista? Então, isso é muito envolvido com a parte de nutrição, mas aí o agrônomo faz também, né? Só que eu costumo falar, por exemplo, que quando a gente trabalha com o cavalo, é um ser muito peculiar, né? Ele tem suas características próprias, suas características de pastejo, né? De aceitabilidade. Então, a pessoa que vai querer trabalhar com essa parte de pastagem, pensando no cavalo, ele tem que entender do animal, né? Ele tem que entender das características dele. Então, a pessoa, ela vai pensar na área, vai pensar na forrageira e depois no animal. Então, ele tem que entender isso, né? Então, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, todos os três podem atuar nessa área,
né? Desde que ele tenha conhecimento dessas duas vertentes aí, né? A forragicultura e a nutrição equina. O nosso tempo por hoje se esgotou, mas a gente continua no próximo programa. Aguarde. Pâmela, muito obrigada por sua participação. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada. Isso aí, agradecimento a você que ouve a Voz do Marchador, uma produção do Departamento de Comunicação da BCC-MM. Até a próxima!